A CPI do MST teve lá a visita para fazendas invadidas recentemente e o relato dessas condições degradantes. A gente tem aqui a matéria da Revista Oeste, onde eles falam: não há nem produção agrícola, nem dignidade. O Lucas Bove, deputado do PL aqui de São Paulo, e é deputado estadual nesse caso, tá? E eu queria passar o vídeo da deputada Carolina Detoni, que ela teve lá presente, e ela faz um relato que eu achei fenomenal da situação da fazenda, da escolinha da fazenda. Pessoal, acabamos de entrar aqui num galpão de uma propriedade que viemos de surpresa. E qual não foi nosso choque? Ao verificar um centro de doutrinação e manipulação psicológica que esses movimentos de invasão de terra, que é crime, fazem. Nós temos aqui cadeiras, nós temos aqui fala do Karl Marx, fala do Lenin, do Nelson Mandela, Che Guevara, todos líderes revolucionários, terroristas, urbanos e rurais, que são realmente os ídolos da esquerda. Movimento FNL. Então aqui, ó, ocupar e resistir, incitando tudo aquilo que a gente fala, que o comunismo está pleno e vivo. Então essa história de que eles são democratas, que lutam pela democracia, tudo fake. Aqui é a prova, a constatação disso. Então fica aí para vocês esse alerta, esse absurdo. Estamos chocados e a gente só conseguiu revelar isso hoje porque a gente veio de surpresa, porque senão eles teriam tirado esse centro de manipulação psicológica, porque é isso que a esquerda faz, que a gente fala que eles fazem também nas escolas. Então é isso aí, pessoal, tamo junto e vamos em frente. Eu gosto do jeito que a deputada fala, ela é concisa e bem rápida na explanação dela. Bora. Mas é o que a gente tem alertado sempre aqui, né? Essa ideopatia, essa ideologização, ela está estratificada em todas as camadas sociais, em todos os estágios do desenvolvimento da vida do cidadão. Porque essas escolinhas aí, elas servem, Adriles, para pegar a molecada. Eles ostentam símbolos revolucionários, sanguinolentos, pessoas do mal que passaram pela sociedade, como se fossem salvadores e emancipadores das camadas menos favorecidas, dos oprimidos e das pessoas que não têm patrimônio e elas precisam buscar patrimônio. Como? Por meio da justiça social, Adriles Jorge. É a doutrinação do ressentimento, né? E é uma doutrinação cruel, como você diz, são crianças. Criança é o quê? Uma tábula rasa. O tábula rasa é o quê? É uma lousa em branco. Você tem instinto, você não tem princípio, você não tem ideias, você não tem ideais ainda, e aquilo vai sendo inoculado na criança. Se ela vive no estado de pobreza, no estado de exclusão social, e se você inocula na cabeça dessa criança que a causa dessa exclusão social ou a causa dessa pobreza é exatamente o agricultor, é o agronegócio, é o fascista fazendeiro, e que você tem que cultuar personalidades que eventualmente se revoltaram contra esse fascismo agro, quer seja, e aí você mistura a ideologia com uma questão factual brasileira, né? O agronegócio que alimenta 2 bilhões de pessoas seria o mal. O bonzinho seria o movimento sem terra, que depreda instituições, que invade propriedade privada, que assassina gado, que queima lavoura, em nome de um bem. Então, desde a tenra infância, você inocula na cabeça daquela criança que o mal é bom e que o bom é mal. Ah, Adriles, existem nuances. Não necessariamente nesse caso. O agronegócio produz emprego. O agronegócio é o negócio que faz com que a economia brasileira vá para frente. A economia indo para frente gera trabalho. O agronegócio alimenta pessoas. O governo Bolsonaro, por exemplo, durante a sua gestão, assentou 400 mil famílias em propriedades rurais, mais que todos os governos somados juntos antes, nos últimos 20 anos. Então, qual a razão específica para ver esse recrudescimento de invasões? Esquerdopatia, ideologia. Esquerdopatia, ideologia reverberada por um governo criminoso, reverberada por uma mídia criminosa. A gente acabou de falar dessa mídia criminosa, que eventualmente estava chamando de extrema-direita, todo mundo estava preocupado com democracia. Essa extrema imprensa, essa mídia criminosa, inocula na cabeça de crianças, de pessoas que ficam vendo televisão, que o MST é um movimento social legítimo, quando na verdade é um movimento terrorista. Você tem juízes como Lewandowski do STF, que inoculam na cabeça de crianças através de palestras que o movimento sem terra, que é um movimento terrorista, que é um movimento legítimo. É assim, meu bom e caro Marco Antônio, que você cria uma geração de ressentidos, de pessoas que não por mal, mas por ignorância da realidade,
se tornam efetivamente e na ação pessoas más. Eventualmente, é assim, por exemplo, que você tem uma massa de juventude, não por acaso tenha elegido Luiz Inácio Lula da Silva, um criminoso saído da cadeia, que é visto como uma espécie de Marte, como Nelson Mandela, que também foi um terrorista incensado pela esquerda. É assim que você educa para o mal gerações inteiras, porque a esquerda é inoculada nas instituições, nas escolas, nesses acampamentos, nas universidades, na grande mídia. Ou seja, isso é aquilo que o Ayatollah Khomeini chamou, agora na realidade, de grande Satã. É um grande Satã que coloca na cabeça das crianças o princípio da maldade travestida de um bem. E é legal, né, professor, porque eu trouxe a questão do Colégio Miguel de Cervantes e você vê que está em várias camadas sociais dali que o Adriles falou. Porque é uma coisa, agora eu vou usar aqui preceitos religiosos, é uma coisa demoníaca isso daí. Não, mas é verdade. Isso é a banalização do mal. É a banalização do quê? Do que tem de pior. É o seguinte, se você aceita a nossa ideologia do amor, você pode matar em prol dela. Exatamente. Você decapita quem você quiser. E outra coisa, teus pais, vai pra cima deles. Teus irmãos, teus primos, teus parentes, família, dane-se a família. O que vale é sempre a causa. A causa revolucionária, ela está acima do bem e do mal. Ela é um motor dialético de desenvolvimento social, né? Espetacular, usou até a linguagem deles. Olha, Marco, eu não vou citar o nome dessa ex-deputada federal, que é para não fazer propaganda para pessoas que eu acho que são... pessoas dignas de ojeriza, mas certa vez numa rádio no Rio Grande do Sul, acho que todo mundo ela foi candidata a vice-presidente da República, então cada um associa com o que quiser. Uma vez numa rádio no Rio Grande do Sul perguntava, mas a senhora não está equacionando bem, eu que sou uma liderança de causas. Aí se dizia, mas quais são as causas? Nós somos líderes de causas. Ela só falava de causa, ela não falava que causas são essas. Por qual razão? Porque você dizer que você é um líder de uma causa que está no final da história, vamos deixar bem claro. Isso, eu vou tentar ser rápido para explicar uma coisa que é técnica e é um conceito muito problemático. Existe uma coisa que se chama filosofia da história. O que é a filosofia da história? É você dar à história um papel que tem início ou tem um fim. É você dar uma lógica para a história no seu caminho. E tem algumas filosofias da história que são chamadas de teleológica. O que é isso? A história começa e termina. A filosofia da história cristã, por exemplo, começa na queda e vai terminar na redenção. A filosofia da história marxista, por exemplo, ela começa com o modo de produção primitivo, termina no modo de produção comunista. Quando você joga a razão, a causa com aquele fim da história, que é uma poesia, um mundo idílico, é uma projeção, eles colocam uma projeção, é o fim da história, e ele é maravilhoso. Você diz, a minha causa é aquela bondade, é aquilo que traz a paz e a harmonia. Só que como um homem, ele teve uma queda e ele tem maldade no seu coração, é justificado que eu use a violência para extirpar a maldade. Quem é o mal? É todo aquele que não acompanha a minha linha de como a história deve caminhar. Essa é a razão, inclusive, porque eu digo, o termo progressista é um roubo da ideia de progresso. Não existe progressismo porque a história da política é a retirada da violência do processo político. E o que os marxistas fazem é colocar a violência como instrumento para chegar no fim da história, com essa causa absoluta. Então isso não é progresso, isso é regresso, porque é voltar para o elemento mais primitivo da relação humana em que as coisas se resumem na violência. No bastão. Mas qual é a grande questão que quando você coloca e você fala dessas escolas que nós temos aí? Tá? Nós temos uma escola lá em cima que já está penetrada e ela simplesmente apresenta a mesma perspectiva, porque isso é sedutor, cara. Você não tem noção como é sedutor você imaginar que você faz parte de uma construção de um novo Éden. Porque a perda do Éden foi uma culpa... E olha, o Hugo Chávez, já que a gente falou de Venezuela, eu vou até explicar, quando você pega na capa do livro tem um disco voador ali. Sabe o que é esse disco voador? O Hugo Chávez fez um discurso em que ele dizia o seguinte, perguntaram para ele o que ele achava da vida em outros planetas e da vida em Marte. Ele disse o seguinte, houve vida em Marte, mas a sociedade marciana, ela desenvolveu o capitalismo, o imperialismo tomou conta de Marte e acabou com a vida em Marte. Você tá falando sério? Sério, eu tenho esse vídeo. Eu vou passar esse vídeo para vocês, eu tenho esse vídeo.
Manda pra gente. Cara, essa é a razão pela qual tem um disco Mas voador a questão ali. é essa, e muitas pessoas acreditam. Porque É isso que é doutrinação. Se você tem um discurso de massa mentiroso, as pessoas Você foi no ponto. que é E horrível. essa doutrinação de que no final da história nós temos o bem e o que está errado é exatamente que contraria essa verdade absoluta que nós descobrimos só para defender a religião. A verdade absoluta que eles dizem que descobriram veio por intermédio da razão. A religião é completamente diferente quando apresenta uma verdade absoluta. Por qual razão? Porque a verdade absoluta da religião veio por uma revelação. Que é a revelação? Deus, e você tem que acreditar em Deus, revela coisas que a razão nunca vai alcançar. Por isso que é um argumento de fé. Você acredita ou não e você segue aquele caminho porque você acha que aquele caminho é o mais adequado. Isso é religião. O que os marxistas fazem, dizem, pela razão eu alcancei o absoluto. E a raciocinando é o céu na terra. E por isso eu sou o porta-voz da verdade. É o que eles fazem. Mas em nome do céu na terra, você promove um inferno. Justo, sabe por matar, qual razão? Roubar, expropriar, porque Exato. você está em nome de um bem maior, De que é um o bem céu maior. na terra para a população aqui mesmo. Eu sou uma liderança Você de justifica qualquer causas. canalice. Eu sou uma É isso liderança aí. de causas. Por isso eu Perfeito. posso matar. É isso aí. Por isso, as violências, os estupros Comunismo que eram é isso, feitos nas cadeias na Venezuela, não tem problema. As torturas não tem problema. Em nome Por de um quê? bem maior. Porque eu estou expulsando os demônios do paraíso que eu estou construindo. São todos demônios. Se são extrema-direita, são bolsonaristas, mata. Não tem problema. Pode colocar na cadeia lá 1.800 pessoas, porque são bolsonaristas, são extremistas. Extrema-direita, Mas golpista, bolsonarista, Mas nazista, agora assassina. eu pode quero matar. pegar Pode essa vulgarizar. Esse é o questão que é fantástica, que o professor colocou aqui de maneira muito elucidativa e jogar para a Geisiane o seguinte. A gente precisa consertar muita coisa na nossa sociedade ainda, porque do ponto de vista moral, não deveria existir partido comunista. Do ponto de vista moral, comunismo enquanto uma expressão, por mais que a gente defenda a liberdade de expressão, de maneira irrestrita, quando você tem a institucionalização de uma premissa ideológica e filosófica virulenta e violenta contra as pessoas, você está trazendo isso daí para tentar normalizar a violência. É o que eles fazem cotidianamente. Eles querem normalizar, banalizar a violência como método de regime, de governo e de atuação política. É o mesmo princípio do nazismo, né? Para que exista liberdade, eu preciso que exista vida. Se eu tenho uma corrente política que vai contra a vida, não tem como eu deixar ela em vigor. É exatamente o mesmo princípio. Eu sou muito categórica de que não é que existe extrema esquerda. Toda esquerda ela é extrema. Toda ela vai falar sobre ditadura e vai falar sobre, como muito bem colocou aqui o professor, de que você vai colocar o paraíso na terra. E para isso, você faz o que for preciso. Não existe certo, errado, moral e imoral. O que existe é a causa revolucionária. Ela está acima de qualquer coisa. Ela é o próprio Deus e algumas pessoas são os deuses representantes aqui na Terra dessa causa. Inclusive, o professor, sem querer, acabou explicando aí para você, cristão, o porquê que é impossível de ser de esquerda e ser cristão ao mesmo tempo. Não tem transcendência. O paraíso já está aqui na Terra e não precisa acreditar em Deus. Então, é impossível você ser cristão de esquerda ao mesmo tempo. Olha, toda escola dentro do nosso país funciona como um QG da esquerda. É por isso que a esquerda todos os dias se coloca contra o homeschooling. Ela não se coloca contra o homeschooling porque ela se preocupa com o bem-estar daquelas crianças, porque aquelas crianças estão em vulnerabilidade intelectual ou vulnerabilidade social. Eles alegam, na verdade, uma vulnerabilidade intelectual. Não. As crianças, inclusive, que fazem homeschooling, leem muito mais do que qualquer conselheiro tutelar desse país e juiz, eu garanto a você. E aí é por isso que eles se colocam contra, porque a base contra a doutrinação é a família. Porque é dali que você vai tirar os bons valores, os bons princípios, a moralidade, e é dali principalmente que, se a sua família for cristã, é que você vai ser cristão. E o que combate a esquerda é o cristianismo, é toda a base de princípios e valores cristãs, ainda que você não seja religioso. É isso que verdadeiramente combate o cristianismo e é por isso que ele se opõe. Porque eu preciso pegar o seu filho de 4 anos de idade, colocar ele numa pré-escola, para que desde os 4 anos de idade ele aprenda que o Che Guevara é legal, que a Frida Kahlo é legal, que a Simone de Beauvoir
novo, pedófila, é legal. E assim por diante. Eu preciso, desde criança, eu vá construindo naquele indivíduo esse tipo de mentalidade para que no final ele seja, sim, um cidadão do Estado, mas um cidadão do Estado comunista e que ele tenha o Estado como um Deus. E aí o Estado vai ser soberano e ele vai servir a esse Estado. Então é isso que eles fazem. E é aí que separa a esquerda da direita em termos de estratégia. Nós da direita deveríamos ter a mesma estratégia. Por quê? Porque nós defendemos a verdade, nós defendemos a busca pela verdade. Portanto, nós deveríamos estar ensinando as nossas crianças a procurarem a verdade. Eles podem conhecer Marx com determinada idade ali, eles têm maturidade para conhecer, não a criança, claro, mas um adolescente, eles têm que conhecer o que é o comunismo, conhecer o que é Karl Marx e toda a corja marxista, mas ele tem que conhecer também a verdade para refutar aquilo dali, para entender que aquilo dali é errado. E é justamente isso que não acontece nas escolas. Na escola só é ensinado marxismo como se aquilo dali fosse a verdade, como se aquilo dali acontecesse dentro da realidade. E todos os outros que refutam com fatos, com dados históricos, com objeto, material, não são apresentados dentro da escola. Eu gosto, eu vou jogar pra você, mas você colocou uma coisa que é muito interessante. O comunismo, o Partido Comunista não devia existir. A Geisiane colocou uma coisa importante. O marxismo pode ser ensinado nas escolas, mas através da história. Por que o comunismo, eu já disse isso, naquela época eu fui cancelado, eu acho que é pior, inclusive, que o nazismo. Porque o nazismo diz aqui vem. É um sistema monstruoso de governo. Ele é racista, ele é abjeto, ele é canalha, ele é vil, ele quer exterminar os deficientes, os homossexuais, os judeus, os negros, todo mundo. O comunismo, como bem disse o professor, reiterado por mim, promete o paraíso na Terra. Mas o sistema comunista de expropriação dos meios de comunicação, de estatização dos meios de produção e estatização e coletivização do indivíduo, de anomia do indivíduo, ele promove inexoravelmente um Estado único, de um partido único, de uma ditadura que vai, essencialmente, matar toda aquela pessoa que não está inserida na ideologia daquele partido único. Então, o comunismo, sob essa promessa de um paraíso na Terra, ele traz o inferno exatamente por não permitir que se discorde dele. Você percebe? Então o comunismo é tão ou mais nefasto que o nazismo, que é um sistema monstruoso que diz aqui veio. Por quê? Porque o comunismo inexoravelmente leva a monstruosidade ao assassinato, ao genocídio, à sordidez, ao massacre do indivíduo pelo seu próprio sistema. E esse sistema maléfico é ensinado para as crianças, para os jovens, para os adultos, através da mídia também, como sendo algo benéfico à humanidade, sem considerar a história. É esse o mal satânico do comunismo, é por isso que não deveria haver jamais numa democracia ocidental um partido comunista. E, professor, tem outro mal também que faz parte dessa mentalidade e que eles adoram usar no discurso político, que é a negação da realidade essencialmente. Fala com todos os comunistas aí de plantão, né? Você tem... E isso é legal, esse debate eu acho muito divertido. Você tem o comunista que fala que o comunismo nunca existiu, Manuela Dávila, PCdoB lá, Orlando Silva. Fala, nunca existiu. Venezuela não é comunismo, Cuba não é comunismo, Rússia não foi, China não é. Pô, China é capitalismo de mercado, cara. Aí ele vem com esse papo, como se o Partido Comunista Chinês não tivesse promovido revolução cultural, controle de natalidade matando criança depois dela ser parida. Quer dizer, um negócio assim, tenebroso. E os caras, na maior cara dura, falam que nunca existiu. E o mais engraçado também é o grupo de socialistas fabianos, que são hoje a maior força política por detrás, pelos bastidores. O Olavo falava muito isso. Os socialistas fabianos que acreditam na morte tranquila e na erradicação da direita pelo mundo, dos valores, da tradição. Era essa a conclusão que eu ia chegar. Que eles são cínicos. O socialista fabiano é o cínico. É o Joel Pinheiro da Fonseca que fala. Justificou ontem, olha só, que legal. É virtuoso o Lula se encontrar com o Maduro. Ele está criando pontes internacionais e diplomáticas com o Brasil. Ah, que maravilha. São socialistas revolucionários. Inclusive o símbolo era um lobo em pele de cordeiro.
Era um lobo. Então, assim, era muito, 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 muito claro a ideia dos caras. Olha que coisa curiosa. Eu vou pegar uma certa vez, eu sou da USP, né? Fui formado na USP. Na USP você é obrigado, inclusive se você quiser namorar lá na USP, ou se você quiser ter amigos na USP, se você não fizer de conta que é comunista, você está isolado. Você é um pária. Você é pior do que os dejetos de cachorros que estão lá. É um lixo se você não... então você tem que fazer de conta. E por isso a gente estudava bastante. Eu li bastante sobre as obras do Marx, sobre as obras do Lenin, do Bukhari, do Zinoviev, todas essas obras. Tudo bem. Aí, certa vez, a gente estava fazendo uma discussão para tentar demonstrar que os princípios do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, para não dizer o regime, mas veja bem, é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que gerou aquela monstruosidade da década de 30. E a gente estava discutindo os princípios desse partido, talvez não, são completamente diferentes dos princípios do marxismo. Mas, se são coisas diferentes, nós podemos dizer que são equivalentes. Porque os instrumentos para alcançar o que um quer e o outro quer são os mesmos. É a violência e a extirpação de tudo aquilo que eles não consideram humanidade. Se, para os caras do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, eles não consideram humano aquilo que não é ariano, para os marxistas é considerado desumano e demoníaco tudo aquilo que não segue o fio da história que eles inventaram, como sendo o racional para produzir aquele Éden na Terra. Nós temos a produção do céu absoluto aqui, que nós podemos, se nós seguirmos essa lógica. Os instrumentos são os mesmos praticamente. É a mesma violência. E não esqueçam, aquele cara que lá produziu aquela monstruosidade na Alemanha, num determinado relato que ele fez, ele disse como que ele aprendeu a fazer a propaganda e aprendeu a fazer a ação política. Ele olhava do quarto em que ele estava lá em Viena, a impressão que ele via, não, era na Alemanha, no local da Alemanha, ele via passando os espartaquistas. Quem eram os espartaquistas? Eram os radicais extremistas da esquerda do Partido Comunista. Ele via eles passando, é assim que eu vou fazer, porque é igual. Esse era o procedimento. Então, eles são equivalentes. Mas só uma coisinha que eu queria trazer. Tem um lado positivo nisso, Marco. A Geisiane, ela levantou a ideia. Quando ela disse, nós temos que fazer igual. Não é que nós temos que fazer igual, mas nós temos que aprender algo que eles fizeram. Eles são muito bons, cara. Eles, estrategicamente, enquanto nós queremos só 4 coisas. Uma, trabalhar. Nós não somos vagabundos. 2, queremos constituir família, porque a gente acredita que a vida, ela se constitui na própria ideia do amor em família. Nós queremos isso, nós queremos a liberdade. E nós queremos não interferir na vida dos outros para que ninguém invada a nossa privacidade. Essencialmente, nós queremos trabalhar. Eles não, eles passam o dia inteiro tentando descobrir uma estratégia para atrapalhar a Geisiane de falar, para atrapalhar o Adri de fazer, para atrapalhar você de empreender o fio diário. Por quê? Porque você incomoda. Então, nesse sentido, eles são muito bons. Porque eles passam o tempo inteiro desenvolvendo estratégias políticas para como constranger o seu adversário. Estratégia política para convencer aqueles indivíduos de que tudo aquilo que ele vai fazer, te colocando, te pendurando num poste para você apanhar, vale, porque está dentro do processo histórico. E isso é quase a construção do céu na terra. Por qual razão? Porque eu estou afastando os demônios. Então, é justificado ele te agredir. Eles desenvolveram estratégia de tomar os corações e mentes, e para quem acha, e aí eu já encerro para não monopolizar muito, para quem acha que isso veio do nada, quando a ideia de tomada de coração e mentes veio antes da escola de Frankfurt, veio com Gramsci. O que o Gramsci dizia? Ele olhava para a Rússia, que tinha feito a revolução, ele dizia, apesar de italiano, eu sou uma espécie de bolchevique. Por qual razão? Por quê? Porque eu descobri, como os bolcheviques, a charada que lá na Alemanha a Rosa Luxemburgo e outros caras falavam. O que eles falavam? A revolução vai surgir espontaneamente. Eu estou fazendo todo esse percurso para chegar do Joel, que você citou. A revolução vai surgir espontaneamente ou a gente precisa criar a condição subjetiva para aquele cara que vai fazer a revolução. Porque ele precisa saber de que lado ele está. Olha aí a estratégia para defender. Você tem que estar de um lado ou do outro.
Tá? O Joel nem sabe o lado que ele tá. Eu acho que ele, eventualmente, ele assimila esse tipo de socialismo fabiano, porque ele é integrado nessa. Mas olha, socialismo vira um modus vivendi, entendeu? Mas olha qual é a jogada. Mas só para concluir isso. Aí o que aqueles caras falavam na Alemanha? Eles diziam assim, não, nós temos que criar a condição subjetiva, tal qual o Lenin fez depois. O Lenin fez antes. Ele criou a condição subjetiva porque ele dizia, saber de que lado você está e o que você é, vai ser produzido pela elite do proletariado, que é o Partido Comunista. Aí ele fala, nós vamos fazer a revolução se nós mostrarmos para as pessoas de que lado elas estão. E elas têm que estar do nosso lado porque a gente quer colocar o céu na terra. E o demônio é o empresário, ou o latifundiário, é esse cara. Porque ele só explora. O que foi que o Gramsci fez? Ele matou a charada quando ele disse o seguinte, opa, o que o Lenin quer é ir para o impacto direto. Eu posso tomar a sociedade inteira antes, conquistando esses espaços onde as pessoas vão ver, que vão estar colocando a camiseta do Che Guevara, que é um marginal, é um assassino, e dizendo que ele só pensa coisas boas. Aí vem a jogada. Nós precisamos desenvolver para retomar esse espaço que foi conquistado por eles. Aí é que foi a genialidade deles. Eles mataram a charada por estarem pensando só as estratégias. E você define o lado, quando você define, só para concluir, quando você define o lado, o que você diz? Você não pode estar do lado marxista e estar do outro lado. Você não pode ser cristão e marxista ao mesmo tempo. E nós erramos, admitindo porque Cristo é um caminho, e é um caminho do bem, e aquele marginal que quer colocar o céu na terra aqui, usando da violência, é a mesma coisa que Cristo, e não é.